Nós vamos falar agora da refração da luz. A refração da luz, ela ocorre quando a luz passa de um meio transparente para outro. Quando isso acontece, a velocidade da luz, ela é alterada, ela muda. A luz tem uma velocidade para cada meio. Lembrando que no vácuo, onde a sua velocidade é máxima, o valor da velocidade da luz é 300.000 km por segundo aproximadamente. Porém, quando ela passa para outros meios, a sua velocidade acaba diminuindo. Ela é diferente. Em cada meio, ela tem a sua própria velocidade. Então, no ar, a velocidade da luz é uma, na água, a velocidade é outra, e no vidro é outra, no diamante é outra, e assim vai. Nesse caso, quando você tem a refração da luz, quando acontece a refração da luz, não é? Por exemplo, quando você está na borda de uma piscina, você olha a piscina e para a água, não é? E acha que a piscina ela é mais rasa do que ela realmente é. Ela parece ser rasa. Quando você entra, você percebe que a profundidade é um pouco maior daquela que você tinha percebido. Então, isso acontece por conta da refração da luz, por conta da diferença de velocidade da luz nos diversos meios. Então, observe essa figura aqui à esquerda, onde tem um canudo dentro de um copo com água. Observe que o canudo, mas isso só acontece apenas porque a velocidade da luz na água é diferente da velocidade da luz no vidro, que é diferente da velocidade da luz no ar. Aí acontece esse fenômeno aqui, um desvio, um pequeno desvio lateral. Então você vai ter que na refração, certamente a velocidade da luz muda de acordo com o meio. Bom, como em cada meio a velocidade da luz tem o seu próprio valor, nós definimos a grandeza índice de refração absoluto. O índice de refração absoluto, ele vai me dizer o grau, vamos dizer assim, o grau de dificuldade que o meio oferece à propagação da luz dentro dele. Ou seja, quanto maior o índice de refração de um meio absoluto, mais difícil é para a luz se propagar dentro dele. Ela vai ter uma velocidade menor. Então, observem que o índice de refração, representado aqui pelo N, ele é um número adimensional, que representa. Adimensional não tem unidade, pois você está dividindo duas velocidades com a mesma unidade de medida. Então, você vai ter que o índice de refração é C sobre V, onde C é a velocidade da luz no vácuo, 300.000 km por segundo, ou 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. É fixo esse valor, vem na questão. E V é a velocidade da luz naquele meio. Então, observem aqui em cima que o índice de refração, o que ele me diz também? Ele me diz quantas vezes a velocidade da luz em um meio é menor do que a velocidade da luz no vácuo. Lembrando que no vácuo o valor dela é máximo 300.000 km por segundo. Então, observem bem, quando a luz que vem do espaço e entra na atmosfera da Terra, a luz, ao entrar no ar, ela perde tão pouco a velocidade, né, o seu valor, a diferença é tão insignificante que nós consideramos que a velocidade da luz no ar é praticamente igual à velocidade da luz no vácuo. Então imagine aí, se eu colocar aqui no lugar do V um C, ao dividir C por C, vai dar 1. Então, o índice de refração do vácuo é 1 e do ar também. Então, observe que o índice de refração do ar vale 1. Essa informação algumas vezes não vem na questão, portanto, vocês têm que memorizar. E é muito fácil, pois o índice de refração do ar vale sempre 1. Observem também o seguinte: quanto maior o índice de refração, menor será a velocidade da luz naquele meio. Tá? Lembrem disso. Quanto maior o índice, menor é a velocidade da luz naquele meio. E o contrário também.
Quanto menor o índice, maior é a velocidade da luz naquele meio. Fica mais fácil ela se propagar. Lembrem o seguinte, a velocidade máxima da luz é c, 300 mil km por segundo. Esse v é a velocidade da luz em outro meio qualquer, que vai ser sempre ou igual, aproximadamente igual, como no ar, ou menor. Sendo menor, quando você divide c por um valor menor do que ele, vai dar sempre o quê? Um valor maior do que 1. Então, essa observação aqui é: o índice de refração é sempre maior ou igual a 1, nunca menor do que 1. Fique atento ou atenta. Então, se você resolver uma questão e achar o índice de refração menor do que 1, tem algum problema aí nela. Aí observe bem. Quando a luz passa de um meio para outro, a única certeza que você tem é que a velocidade vai alterar, vai mudar. Contudo, a direção de propagação pode ou não mudar. Se o raio incidir na direção diagonal, vai haver um desvio, que nós vamos comentar daqui a pouco. Porém, se ele incidir numa direção perpendicular, observe aqui, perpendicular à superfície, olha aqui 90 graus, não vai haver desvio. Então, se o raio de luz incidir numa direção perpendicular, a superfície que separa os dois meios não desvia. Mas, e a velocidade de Markov muda? Muda sim. A velocidade de um meio, da luz em um meio é diferente da velocidade da luz no outro meio. Observem essa figura e não me perguntem por que o índio está com a lâmpada acesa na mão dentro da água, mas só observem o seguinte, que aqui você tem dois raios de luz sendo representados. O primeiro incide numa direção perpendicular, ele não desvia. E o segundo incide numa direção diagonal, ele acaba desviando. Então, o desvio da luz não é obrigatório, tá? Ele vai acontecer desde que a incidência seja diagonal em relação à superfície. Mas a velocidade, a mudança da velocidade da luz, ela é obrigatória. Observem aqui o seguinte, que toda refração é sempre acompanhada de uma reflexão. Quando você está em casa e na sua casa tem janela com vidro, você olha para o vidro, não é? Você vai ver um reflexo do seu rosto, do seu corpo, do que está dentro da sua casa, não é? Por menor que seja, vai ter aquele reflexo. Você vai ver o que está lá fora, que é a luz entrando, atravessando o vidro, a refração, mas vai ver também o que está dentro da sua casa, que é a reflexão. Lembrando que na reflexão, não pode esquecer disso nunca, tá? O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão, ok? Bom, no vidro reflexivo, atualmente muito usado, né, na construção civil, você tem prédios, grandes prédios, com a vidros, né, cobertos por vidro. Esse vidro reflexivo, ele tem uma função muito importante, que é refletir a maior parte da luz incidente sobre ele, tá? Ele reflete e não permite a entrada, aliás, permite a entrada, mas bem menos acentuada. E aí você vai ter o quê? Isso acontece para economizar também energia, pois se toda a luz entrasse, ia provocar aquecimento lá dentro e ia gastar muita energia com aparelhos de ar-condicionado, né? Então você vai ter aqui, olha. Bom, quanto aos espelhos usados nas delegacias, das séries, dos filmes hollywoodianos, não é? Nós temos o seguinte, aquela clássica cena de pessoas que vão, as vítimas que vão reconhecer, não é? Os delinquentes, as vítimas dentro de uma sala, os delinquentes dentro de outra sala, e separando um vidro, uma lâmina de vidro. Quem está cá para reconhecer vê quem está lá para ser reconhecido e o contrário não acontece. Mas lembrando que nos filmes eles cometem um erro, porque
as pessoas que vão reconhecer, no caso as vítimas, a sala onde elas se encontram deve ser muito pouco iluminada, no escuro, para que potencialize, né, essa característica do vidro. O vidro ele é semi-transparente, ele reflete 80% da luz e deixa passar 20%. Então isso acontece o quê? Por que ele tem que refletir 80% da luz? Porque quem está lá, quem cometeu o crime, vai estar lá na outra sala, muito bem iluminada, não vai ver quem está na sala, né, das vítimas, ok? All of it. I took a tiny piece of it. They have a mountain full of it. They've been mining it for thousands of years, and they still haven't scratched the surface. I'm the only outsider who's seen it and got out of there alive. If you don't believe me, you ask your friend what this suit is made of, what these claws are made of. Observem aqui esta imagem. Nesta imagem, você consegue perceber que, à medida que o raio de luz se inclina, observem, olha, vamos voltar para o começo. Uma parte, observe aí, uma parte da luz é refletida, a outra parte, muito maior, é refratada, passa para o outro meio. Observe que o meio de cima, ele tem um índice de refração igual a 1. O de baixo tem um índice de refração igual a 1,5. Bom, vamos só relembrar da explicação. O índice de refração desse meio de cima é 1. Subentende-se que ele seja o ar. Só o ar ou o vácuo que tem esse índice de refração, vale 1. O de baixo vale 1,5. Um pouquinho maior que o da água, que é 1,33. Vocês não são obrigados a memorizar, não, os outros índices de refração, tá? Mas eles são dados na questão. E aí, mas o seguinte, observem aqui que quando o raio está inclinado, ó, o raio quando entra, passa para o outro meio, ele se aproxima da reta normal. Vamos traçar a reta normal aqui. Olha a reta normal aqui, ó. Observem que à medida que o raio vai incidindo, tá? Olha, quando o raio passa desse meio aqui de cima para o meio de baixo, o ângulo de refração aqui vai diminuindo. O raio vai se aproximando da normal, né? Toda vez que o raio passa de um índice de refração menor para um maior, ele se aproxima da normal. Quem tem maior índice de refração, nós dizemos que esse meio é mais refringente. Refringente é uma qualidade, como uma pessoa que é corajosa. Quem tem coragem é corajoso. Aqui funciona assim. Quem tem maior índice de refração é mais refringente. Podemos dizer então que esse meio de baixo é mais refringente do que o meio de cima? Sim. Por quê? Porque ele tem um índice de refração maior. Então observem bem. Toda vez que a luz passa de um menos refringente para um mais refringente, o raio se aproxima da normal. Assim como a reflexão, a refração obedece também duas leis. Então, a primeira lei é muito parecida com a da reflexão. Olha aqui, olha a primeira lei. O raio incidente, o raio refratado e a reta normal, que é essa, são coplanares. Coplanar quer dizer o quê? Pertencem ao mesmo plano. A segunda lei, e a mais importante, né, para os cálculos, nós temos o seguinte, a lei de Snell-Descartes. Essa lei relaciona esses dois ângulos, tá? Na reflexão, é muito simples na reflexão quanto aos ângulos. O ângulo de reflexão é igual ao de incidência, mas aqui não funciona assim. Observem que os ângulos são diferentes. E aí você vai ter, olha, há essa relação entre os dois ângulos de incidência e de refração. NA vezes seno de I é igual a NB vezes seno de R. A é o meio de cima, no caso, B é o meio de baixo, tá? NA vezes seno de I. Vamos traçar normal novamente. Esse é o ângulo de incidência, esse é o ângulo de refração. Então, observem o seguinte, que o meio que tem maior índice de refração vai ter um ângulo menor para compensar. Descartes percebeu isso. Aquele que tem menor índice de refração vai ter um ângulo maior. Então, a relação entre os dois é essa. NA vezes seno de I
é igual a NB vezes seno de... Bom, aqui você tem o seguinte, a mesma fórmula que vimos agora há pouco, tá? A lei de Snell-Descartes. Observem que num par de ângulos, né, durante uma refração, a relação entre os dois é essa. N1 vezes seno de I igual a N2 vezes seno de R. Tá? Algumas vezes, em algumas questões, é importante você lembrar a equação fundamental da calorimetria. É falta de remédio, fraqueza. Isso nós vamos fazer em sala de aula, essa aplicação. Observem que aqui está bastante exagerado, né? Mas observem que o corpo está numa direção, aqui num plano, né? E a cabeça no outro. Mas, para mostrar que na refração há um desvio lateral. A piscina aqui é para mostrar que ela parece ser mais rasa do que ela realmente é. Bom, aqui nós temos o seguinte. Quando a luz passa de um meio menos refringente para um mais refringente, ela se aproxima da normal. Lembrem disso, olha. Quando a luz passa de um meio A menos refringente para um meio B mais refringente, ela se aproxima da normal. Por que, Marcão, isso acontece? Porque no meio mais refringente é mais difícil ela se propagar. Ela perde velocidade. Ao perder velocidade, para compensar, o que a luz faz? Como se ela tivesse consciência, não tem não, mas como se tivesse, ela procura o menor caminho. Observem que, para chegar aqui nessa linha horizontal, olha essa linha pontilhada, que seria o trajeto dela natural, olha a direção original dela, estão vendo? A direção original dela é essa. Observe essa linha pontilhada daqui até aqui, que ela é maior do que essa linha cheia, que é o caminho que ela segue. Então, por que ela desvia? Ela se aproxima da normal. Porque ela procura o menor caminho. Ela perde velocidade, aí para compensar, procura o menor caminho. Segue essa linha aqui, ao invés da original. Entenderam? Então, toda vez que a luz ela passa de um meio menos refringente para o mais refringente, ela se aproxima da normal. Tá? Aqui vocês podem ver, olha, essa relação para um ângulo, o mesmo ângulo. Observe aqui em cima, o ângulo é o mesmo, olha. Estão vendo 60 graus em todos, tá? Mas observem que o índice de refração aqui, ele vai aumentando, ó, da água, do vidro e do diamante. Vai aumentando. Então, vocês podem ver também que os ângulos vão diminuindo, os ângulos de refração vão diminuindo. Então, quando a luz passa de um meio menos refringente para o mais refringente, se aproxima da normal. Então, quanto maior o índice de refração daqui de baixo, do segundo meio, menor é o ângulo. Aqui, olha, observação aqui embaixo. Quanto mais refringente, mais próximo da normal. Ok? Mais refringente significa o quê? Que tem maior índice de refração. Situações de desvio no nosso dia a dia. Observem aqui, olha. Nessa figura aqui, você tem um observador na Terra, tá? O olhar dele está alinhado com o horizonte. Aí observem o Sol aqui, que está abaixo da linha do horizonte, certo? O Sol vai nascer, está abaixo da linha do horizonte. E aí, os raios solares vão acabar atingindo os olhos desse observador. Mas observem bem que acontece o seguinte, olha, como a nossa atmosfera, a atmosfera da Terra, ela tem densidades diferentes, à medida que você sobe, o ar vai ficando mais rarefeito. Isso surte efeito, tá? No índice de refração também, do meio, do ar. As camadas de ar, elas têm índice de refração diferente. À medida que você sobe, o índice de refração vai diminuindo. À medida que você desce, né, lá de cima até a superfície, o índice de refração vai aumentando. E falamos o que agora há pouco? Que quando a luz passa de um meio menos refringente, que é aqui, olha, para o mais refringente, próximo à superfície, se aproxima da normal. Então, mesmo o Sol estando abaixo da linha do horizonte, esse observador consegue enxergar o Sol. Na realidade, não está vendo o Sol, está vendo a imagem do Sol. Então, quando você está em um lugar que você esteja vendo
né, o nascer do Sol, você não está vendo exatamente o Sol, está vendo uma imagem dele. O Sol, na realidade, aí pode estar ainda abaixo da linha do horizonte. O mesmo acontece com o pôr do Sol. Quando você está vendo o pôr do Sol, o Sol, na realidade, já desceu a linha do horizonte, Sol físico mesmo. Você está vendo ali uma imagem dele, tá? Aí observem bem, acontece também com as estrelas. As estrelas, quando você observa uma estrela, observem aqui, o raio que vem da estrela tem que atravessar a atmosfera. E aí, quando atravessa a atmosfera, vai se aproximando da normal. Como nossos olhos só enxergam em linha reta, você vai ver a estrela aqui, mas na realidade você não está vendo a estrela, está vendo uma imagem dela, ok? Então, você está vendo uma imagem. Por isso que o telescópio Hubble foi colocado lá em cima, né, num ponto bem mais alto, para minimizar esse efeito, essa posição aparente dos astros. Então, olha a Lua também, olha a posição aparente da Lua aqui. A Lua está aqui. Devido à refração, nós enxergamos a sua imagem aqui um pouco mais afastada. No dióptero plano, nós temos o seguinte: se na sua casa tem um aquário, quando você olha para o peixinho que está lá dentro, você não está vendo o peixinho exatamente, você está vendo uma imagem dele. Por que isso acontece, Marcão? Porque acontece o seguinte: aqui você tem o peixe, desse peixe sairão raios de luz para que você possa enxergá-lo. Só que aqui, observem, o raio vai estar saindo da água para o ar, de um meio mais para um meio menos refringente. É o contrário do que eu disse agora há pouco. Quando a luz sai de um meio mais para um meio menos refringente, ela se afasta da normal. Porque aqui nesse meio de cima aqui é mais fácil ela se propagar. Ela ganha velocidade. Então ela vai procurar o maior caminho, não o menor mais. Então toda vez que a luz passa de um meio mais refringente para um menos refringente, ela se afasta da normal. Como nossos olhos só enxergam em linha reta, então eu vou ver o peixe nessa posição aqui? Não. Vou vê-lo aqui, olha, nessa posição. Na realidade, estou vendo a imagem dele, ok? Então, ele sofre uma sobreelevação. A imagem se aproxima da superfície. É aquilo que eu te falei sobre a piscina. Quando você olha para a piscina e você percebe que ela é mais rasa do que ela realmente é. Quando você entra, que você vai perceber a profundidade real dela. Então, observem aqui novamente, olha, ao olhar para a água, né, vindo do ar, o peixe sempre está mais fundo do que parece estar, certinho? Por isso que quando caiu a questão no Enem do índio pescando, ele nunca deve atirar a flecha nessa direção aqui do que ele está vendo o peixe. Ele sabe que tem que atirar a flecha aqui, não um ponto mais próximo dele, porque vai atingir o peixe lá embaixo. O segundo caso é quando o observador está aqui agora. Olha, o observador está dentro da água, no meio mais refringente. Se você experimentar, olha, mergulhar e de dentro da água você observar o que está lá fora, você vai ver que tudo parece estar mais afastado do que realmente está, ou mais alto do que realmente é, tá? Isso acontece porque agora, aqui você tem um objeto. A luz que sai dele vai entrar na água, né, e atingir seus olhos. Só que como você, observe bem, está saindo de um meio menos para um meio mais refringente, de menos para mais refringente, se aproxima da normal, não é? Na água é mais difícil ela se propagar, então ela procura o menor caminho, certo? Então, como seus olhos só enxergam em linha reta, para você o objeto vai estar aqui, mas na realidade isso aí é a imagem dele, não é? Observem que também sofreu uma sobreelevação, só que aqui está mais afastada da superfície, ok? Mas nos dois casos, a fórmula que você vai encontrar, a equação que você vai usar para encontrar essa posição aparente, por exemplo, a distância aparente, a distância da imagem é a mesma. Então você tem essa relação aqui, olha, nobis sobre nobg é igual a di sobre do. Nobis é o índice de refração do meio onde está o observador.
a sua primeira preocupação quando pegar uma questão de dióptro plano é: o observador está onde? Ele está em que meio? A questão vai lhe dizer isso. NOBG é o índice de refração do meio onde está o objeto, tá? O objeto está onde? Em que meio? No ar, na água, onde ele está? DI é a distância da imagem, ó, olha aqui em cima, é a posição aparente, né? Em relação à superfície. Não pode esquecer disso nunca. Sempre em relação à superfície. E DO é a posição real do objeto, profundidade real, efetiva, né? Lembrando sempre que é em relação à superfície. Então, vai lá. NOBS sobre NOBG é igual a DI sobre DO. Observem aí, olha, a garota observando o mergulhador. Ela o vê mais para cima, né? Aqui, olha, próximo à superfície. O mergulhador observando a garota. Ele a vê também mais para cima, mas se afastando da superfície, ok? A reflexão total é o seguinte. A reflexão total ou interna, ela acontece quando a luz tenta passar de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Nem sempre o raio de luz consegue passar de um meio mais refringente para um menos refringente, mesmo sendo ambos transparentes. Nós chamamos isso de reflexão total. Observe essa figura aqui, que a lanterna que está aqui embaixo, vamos colocar que esse meio aqui embaixo seja a água e lá em cima seja o ar. Observem que a lanterna, à medida que ela vai aumentando, olha, vai se afastando da normal. Estão vendo? O ângulo de incidência vai aumentando. Cá fora, o de refração também vai aumentando. Só que, lembrem, a luz está saindo de um meio mais para um meio menos refringente. Então, ela se afasta da normal. Então, esse ângulo de refração aqui, ele já é naturalmente maior do que o de incidência. Então, à medida que você aumenta o ângulo de incidência, o de refração vai aumentando cada vez mais. Vai chegar o momento aqui, observem, que ele vai ser rente, né, paralelo com a superfície. Observem aqui, o raio de luz, ele vai passar rente com a superfície. Então, nesse momento, o ângulo de refração é máximo, é 90 graus em relação à normal. Esse ângulo aqui que a lanterna chegou se chama ângulo limite. O ângulo limite é aquele ângulo de incidência, incidência aqui embaixo, que ainda permite a refração, ou seja, que ainda permite que a luz saia, passe para o outro meio. Só que ela sai rasante, ela sai rente com a superfície. Toda vez que o raio, a luz chega no ângulo limite aqui de incidência, cá fora, do outro lado, o ângulo de refração é sempre 90 graus, pois o raio está rasante, rente à superfície. Agora observem bem, se a lanterna aumentar o seu ângulo de incidência aqui, ou seja, se o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite, o raio simplesmente não consegue sair mais, nem rasante. Ele incide no ponto aqui e volta. Quando a luz ela incide no ponto, desvia e volta para o mesmo meio, chamamos esse fenômeno de quê? De reflexão, não é? Então, esse fenômeno aqui, dentro da água, se chama reflexão total, ok? Reflexão total é quando o raio incide com um ângulo maior do que o ângulo limite. Certinho? Agora eu saquei! No fundo desse aquário, temos um espelho. O raio de luz que vem do pointer laser incide na superfície de separação entre o meio mais refringente, no caso é a água, e o menos meio refringente, no caso o ar. Ao incidir nessa superfície de separação sobre um ângulo maior que o ângulo limite, o raio não mais será refratado, mas sim totalmente refletido. Aqui. Observem que o raio não está saindo. Ó, está refletindo, mesmo sendo água transparente. Olha lá em cima, não tem a incidência. Como ele só reflete, faz a reflexão total. Agora aqui, ó. Aí ele já vai. Já tá lá no... Quando ele vai até os 90 graus ali,
Ele não reflete. Bom, para achar o ângulo limite é muito fácil, tá? Porque as questões vão pedir para vocês o valor desse ângulo limite entre dois meios transparentes. Então, você vai ter o quê? O seno do ângulo limite é o índice de refração menor pelo índice de refração maior. Não importa quais são os dois meios, você vai olhar os valores do índice de refração de cada um. Aí é só dividir o índice menor pelo índice maior, sempre. E aí, nessa relação, nesse quociente, você vai encontrar o seno do ângulo limite. Condição para ocorrer a reflexão total. Primeira condição, o raio deve viajar do meio mais para o menos refringente. E a segunda condição, que o ângulo de incidência deve ser maior do que o ângulo limite. Observe alguns exemplos de reflexão total. A fibra ótica, ela é pura e simples aplicação da reflexão total. Observem os raios saindo aqui, os raios de luz, né? Lá, quando a luz entra na fibra ótica, os raios lá dentro sofrem reflexões, ó. Reflexão total a cada instante de uma extremidade à outra. Também, observem aqui a tartaruga na primeira imagem, olha, olhando a pessoa que estava mergulhando aqui, está vendo o reflexo dela aqui na água, embora a água seja transparente. Está ocorrendo aqui a reflexão total. Aqui também. No diamante acontece tudo aqui, olha. Quando a luz entra, né, no diamante, aí em determinados ângulos aqui, ela não consegue sair, sofre reflexões lá dentro e acaba saindo por onde entrou, pela superfície que entrou. Por isso que o diamante parece sempre estar brilhando o tempo todo, né? Um brilho dito eterno, entre aspas, mas na realidade é a própria luz ambiente que está voltando. Observem aí a figura do diamante. Tá? Novamente, né? Os raios de luz entram, sofrem desvios, ó, reflexão total lá dentro e acaba saindo por onde entrou. A miragem, ela acontece também por causa da refração da luz. No caso da miragem, nós temos dois tipos de miragem. A miragem em deserto quente e a miragem em deserto frio, em locais quentes ou locais frios, tá certo? Então, na miragem você vai ter o seguinte, observem aqui. Quando acontece, olha bem, no nosso dia a dia, você pode ver isso na estrada, né? Quando você está muito quente, um dia muito quente, você está viajando numa rodovia e vê parecendo que o asfalto está molhado, na realidade é a imagem do céu. Observem aqui, quando o dia está muito quente, né? O raio de luz ele sai do objeto. Mas lembrem o seguinte, o ar que está próximo ao asfalto, ou próximo ao solo, no caso do deserto, próximo à areia, esse ar está quente. Ar quente, ele quer subir. E à medida que ele sobe, ele vai esfriando. Não é? Então, o ar que está aqui embaixo está mais quente. Mais quente significa o quê? Que está menos denso. Menos denso vai implicar no índice de refração menor. Então, está aqui o objeto, a luz que sai dele vai estar saindo de um índice de refração maior para um menor. De cima para baixo é assim, de índice de refração maior para menor. E aí, relembrando, toda vez que a luz sai de um índice de refração maior para um menor, se afasta da normal. Então, o raio vai acabar se afastando, se afastando, se afastando. Chega um momento que se afasta tanto que volta. Olha, sofre essa reflexão aqui. Como nós só enxergamos em linha reta, você vai ver como se o objeto estivesse aqui embaixo, olha. Mas na realidade você está vendo uma imagem dele aqui embaixo, ok? Esse é o fenômeno da miragem em locais quentes. Então, quando você vê o asfalto, parece que ele está molhado, na realidade você vê o quê? O reflexo do céu, a imagem do céu lá no asfalto, né? Pela miragem, ok? Observem aí essas figuras. Estão vendo?
Olha, o asfalto parece que está molhado, né? Aqui também, aqui embaixo, ó, parece que está molhado, certo? Aí, novamente, no deserto também, observem aqui no deserto, olha, um deserto, né? Está vendo miragens aqui, ok? Mais miragens. Miragem superior. Observem aqui agora. A primeira que nós vimos foi a miragem inferior. Você vê a miragem embaixo, né? Agora nós vamos ver a miragem superior, que é a miragem em locais frios. Acontece muito, né, no deserto frio, nos polos, por exemplo, onde você vê imagens de embarcações ou cidades, como está aí, olha, nessa imagem, no céu. Acontece o inverso da primeira. Aí você vai ter o quê? Nessa daqui agora, você tem o seguinte: quando o local é muito frio, quando o ar está muito frio, como estão vendo aqui, olha, ar frio, ele tende a ficar embaixo, que é mais denso. O ar quente tende a ficar em cima, não é? Então, quando estabiliza isso daqui, aí o que que vai acontecer? O ar frio tem um índice de refração maior e o quente tem um índice de refração menor. Então, aí você tem um objeto aqui, olha, o objeto aqui. Aí, esse navio aqui, observem. A luz que sai dele, ela sobe. Tem vários raios de luz que ele emite, né? Mas vamos pegar um raio de luz que esteja subindo. Ao subir, o que é que acontece? Vai estar saindo de um meio, né, mais refringente para um menos refringente. Aí vai acontecer o quê? De um mais para um menos refringente, vai se afastando da normal, né? Ao se afastar da normal, aí vai chegar um momento que se afasta tanto que acaba aqui voltando. Então, quem estiver aqui vai ver a luz vindo lá de cima. Então, como nossos olhos só enxergam em linha reta, é como se o navio estivesse aqui em cima. Observe a imagem dele aí invertida, né? É assim que acontece. Então, é comum os inuits, né, povo que vive no polo, por exemplo, né, chamados de esquimós também, eles verem ursos polares no céu, por exemplo, né? Por quê? Porque é uma miragem. Isso acontece por causa da miragem. Diferença de densidade do ar e de temperatura. Consequentemente, também de índice de refração. Observem aí a figura, olha. Né? Estão vendo? Olha esse navio aqui embaixo, como é muito interessante. Essa fotografia aí, ela é encontrada na internet, nos sites. Então, observem a diferença aí agora da miragem inferior para a miragem superior. Miragem inferior acontece em locais quentes. A imagem é formada aqui embaixo. Miragem superior, ela é encontrada, né, e verificada em locais frios. O objeto, a imagem, perdão, é formada aqui em cima.